Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação aí do estudo da teoria dos grafos referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema do vídeo aqui é caminhos. Esse tema aqui, gente, caminhos, ele é de certa forma bem, digamos, intuitivo. Porém, a gente precisa dar uma certa notação, né, aqui, e é o que a gente vai fazer nessa aula, né, dar uma notação, trabalhar com exemplos, né, para a gente entender bem essa notação, para a gente poder utilizar isso aqui para estudar estruturas formalmente. Né? Por exemplo, o isomorfismo mesmo é um problema bem difícil mostrar o isomorfismo de uma função, ou mostrar que não é. Por meio de caminhos, a gente meio que vai ter uma ideia de um possível isomorfismo, ou já quebrar de cara o isomorfismo. Tá certo? Ou seja, provar que os grafos não são isomorfos. Ó, informalmente, um caminho é uma sequência de arestas que começa em um vértice de um gráfico e viaja de vértice em vértice ao longo das arestas do gráfico, respeitando suas orientações caso ocorram. Porque você pode estar trabalhando num grafo orientado. Ou pelo menos algumas arestas serem orientadas. Então aqui a gente tem alguma definição. Né? Uma definição, digamos assim, mais formal do que está escrito aqui em cima. Vocês vão entender por que a gente precisa dela nas próximas videoaulas. Então, ó, seja n um inteiro não negativo. Um caminho de comprimento n de U para V em G é uma sequência de n arestas E1, E2, En de G, para a qual existe uma sequência xl igual a U, x1, x2, xn, menos 1, né, xn igual a V, ou seja, o primeiro aqui, o último aqui, né, de vértices tais que EI tem, para I igual a N os pontos, xi menos 1 e xi em cada extremidade. É porque assim, se for orientado, aí você vai ver se começa aqui ou termina aqui, ou vice-versa. Se não for orientado, você vai representar, né? Aí vai seguir a ordem da sequência mesmo. Quando G é simples, denotamos este caminho por x0, x1, xn, ou seja, só usamos os vértices para denotar isso. A gente vai ver daqui a pouco essa ideia de melhor isso aqui dentro desse exemplo. O caminho é um circuito se começa e termina no mesmo vértice, isto é, se U igual a V, tipo nessa definição aqui, ó. U é o primeiro, V aqui é o último, né, que você atinge. E tem comprimento maior que zero. Né? O caminho, né, tem que ter algum comprimento. O caminho ao circuito é de passar pelos vértices x1 até xn-1 ou atravessar as arestas E1 até En. Um caminho ou circuito é simples se não contiver a mesma aresta mais de uma vez. Cuidado aqui, gente, que a gente tem aqui uma condição, né, para representar quando o gráfico é simples e tem o conceito de caminho simples. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. A gente vai perceber que é possível você ter um grafo simples, um caminho que não é simples, e é possível você ter um grafo que não é simples, ou seja, um multigrafo, um caminho que seja simples. Então, cuidado aí, que a gente vai apresentar agora alguns exemplos, né, tendo em vista essa notação que foi colocada nessa definição aqui. Aí eu aconselho você dar um print aqui dessa tela, porque eu vou precisar dessa região aqui para fazer um estudozinho desses grafos, né? Que ele pede aqui no exemplo seguinte: considere os grafos, né, F, G e H a seguir. Então aqui eu tenho casos que vai dar conta da notação que a gente vai precisar entender. Tá certo? Então vou apagar aqui, ó. Você volta o vídeo e dá um printzinho dessa parte para você ir acompanhando. Né? Tem um material também em PDF para você acompanhar. Então vamos começar analisando o grafo F. Ó. Analisando F. Como é que eu vou analisar? Eu vou analisar tudo? Não, eu vou pegar alguns elementos, dar os nomes que tem na definição, né? Classificar de acordo com a definição. Por exemplo, aqui vou pegar do ponto de vista aqui da sequência dos vértices. Por exemplo, aqui é um grafo simples. Por quê? No caso do F. Nenhuma vértice se comunica, né, quando há uma aresta, só há uma. Então isso caracteriza ser simples. Por exemplo, esse aqui já não é simples, ó, porque de B para C eu tenho duas arestas. Né? Então, aqui eu vou pegar uma sequência de vértices. Por exemplo, A, B, C. Eu me pergunto, de acordo com a definição que nós acabamos de ver, ABC é um caminho. Olha só, de A para B eu posso ir, de B para C eu posso ir. Então ABC é um caminho. Então esta sequência aqui, aqui é uma sequência, né, de vértices, vamos escrever assim, melhorando, né? Vértices, essa é a ordem que eu estou analisando, esse é o primeiro, segundo, terceiro. E aqui, arestas.
Se você, é isso, arestas. Se você preferir, você pode chamar aqui de x0, x1, x2, né? Dá um outro nome e fica bem parecido mesmo com a definição. Eu vou ser um pouco mais, digamos assim, pé no chão, porque às vezes a gente está trabalhando uma situação de isso aqui são nomes de cidades. Então, até a gente enumerar esses nomes e transformar o gráfico, a gente fica logo com os nomes das cidades e vai trabalhando mesmo. Por exemplo, ou qualquer outra nomenclatura que tem aqui. As arestas, nesse caso aqui, gente, são assim, ó, A, B, né, nesta ordem, BC. Que aí você pode entender, né, só para, nesse primeiro aqui a gente faz, esse aqui é o x0, esse é o x1 e esse aqui, por exemplo, é o x2. Por isso que na definição vem n-1, ó, porque eu tenho 3 vértices, mas aqui eu começo contando de 0. E aqui a minha aresta é 1, é 2. Do ponto de vista de classificação, este caminho aqui é o que? Ele é simples ou não é simples? Olha só, as arestas AB e BC, elas não se repetem. Então, esse caminho aqui, ó, né, essa estrutura aqui é um caminho simples. Qual o comprimento dela? É o número de arestas de acordo com a definição. Então, comprimento 2. Né? Então, é um caminho simples, comprimento 2. Simples porque nenhuma aresta se repete, comprimento 2 porque são duas arestas. Vamos pegar outros casos, né? Então, peguei aqui um exemplo. Vamos pegar outro. Vamos pegar aqui, ó, A, B, C, E, A. Né? Vamos ver, ó. A, B, C, E, A. O que acontece? Ó? Eu saí e retornei, né? Aqui é uma certa equivalênciazinha, já que o gráfico é simples, né? Eu saí e retornei para A. Né? Minhas arestas aqui são aqui, ó. Eu vou botar uma forma mais simplificada, né? AB, BC, CE, EA. Né? Então, o que acontece? Eu saí de A e retornei a A. Esse cara aqui, esse caminho, ele é especial, ele é um circuito, porque ele começa e termina no mesmo vértice. Então, ele é um circuito. Ele é simples ou não? Aí a gente olha para as arestas. Repetiu? Não. Então, ele é um circuito simples. Qual o comprimento dele? É o número de arestas. 1, 2, 3, 4. Cuidado com o comprimento contar o número de vértices, viu? Porque ligando dois vértices eu tenho só uma aresta. Então, é tipo 1 a menos, né? Para você não errar isso aí. Então, aqui eu vou ter o quê? Comprimento 4. Tá certo? Vamos pegar outro caso, ó. Se eu pegar a sequência, ó, A, B, C, B. Né? Ou seja, A, B, C, B. Então, né, posso transitar aí. Então, as arestas são quem? AB, BC e CB. Como eu estou no gráfico não orientado, essas duas arestas são iguais, ó. São a mesma aresta. São iguais. Lembrando que não tem orientação, então BC e... Até pelo desenho você está vendo que elas são iguais, né? Não é que elas são iguais, é que o desenho está te mostrando isso. Então aqui eu tenho um caminho, né? Ele não é circuito porque eu não retornei para o A, eu saí de A, mas voltei para o B, mas ele tem uma coisa interessante. Ele não é simples, ele só vai ser um caminho não simples. Por quê? Porque a aresta BC foi usada duas vezes. Que você pode ler BC ou CB, porque ele é sem orientação. E o comprimento dele é quanto? Aí é o número de arestas. Não importa que eu voltei, vértice, não tem problema nenhum. É 1, 2, 3. Comprimento 3. Por exemplo, essa sequência aqui, ó. A, E, F, D. Então, as arestas que participam aqui são quem? AE, EF, FD. Só que tem um problema. AEFD não tem como eu vir de F para D. Ó, não existe aresta. Logo, isso aqui não é um caminho. Não é um caminho em F. Então, você pode ter essas opções aí também. Você pode ter um circuito que não seja simples, por exemplo, A, B, C, E. Né? Então, tipo assim, A, B, E, A, B, E, A. Tipo assim, eu repetir, né? Dá duas voltas, né? Então não vai ser simples. Então, você pode ir brincando. O caso talvez um pouco mais chato que nós tenhamos é esse caso do meio aqui. Eu ia até colocar ele por último, mas eu já tinha feito, né, o exemplo.
eu decidi não manter logo, né? Porque ele tem algumas particularidades. Perceba que aqui eu posso tanto usar essa notação ABC como essa de aresta. Claro que sempre escrito nesta ordem, viu, gente? Ó, então a ordem aqui, ó, embora dentro aqui não interfira muito, quer dizer, até interfere, né? Porque é de A para B, né? E aqui de B para C. Né? Então essas são as arestas que participam nesta ordem. Eu não precisei usar essa notação aqui, ó, nos de baixo. Por que eu não precisei usar? Porque para cada vértice que se comunica com o outro vértice só tem uma aresta. Agora o problema é aqui. No caso do G aqui, a gente tem alguns probleminhas. A gente não trabalha muito com essa situação na disciplina, tá certo? Então você pode ficar mais tranquilo. Né? Porque esse tipo de exemplo, se a gente cobrar, é só aqui mesmo. Mas assim, as aplicações que nós trabalhamos, como eu venho falando, né, falei nos primeiros vídeos, vão ser grafos simples, ou seja, tipo nesse estilo, ou nesse, com orientação. Com ou sem orientação mais simples. Então, ó, analisando o grafo G, a gente pode enumerar as arestas dele. Por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, AB e AD. Então eu vou dar primeiro um número para essa, vamos ser sistemático, né? Depois a AD é 2. Depois, a próxima letra seria B. A próxima C. Então, BC seria uma terceira aresta. Essa outra BC uma quarta. E essas duas aqui é indistintos, quem é 3 e 4. CD é uma aresta e outra CD é outra. Então, aqui é 5 e é 6. Por que aqui eu tenho problemas? Né? Vamos começar logo com ambiguidade. Por exemplo, ABC. Esta notação é ambígua. Porque ela dá margem à interpretação. Nesse caso, eu sou obrigado a escrever assim, ó, E1, E3. Implicitamente pela figura, tá vendo que eu saí de A e cheguei em C. Início A, né? A e fim C. Né? Ou seja, esse é o meu primeiro vértice, esse é o meu segundo, né? Ou o meu último, né? Então, é preferível, nesse caso de um grafo que não digamos assim, simples, que tenha múltiplas arestas, que você enumere essas arestas. Tá certo? Outro exemplo. Né? Então aqui eu tenho um caminho, né? Vamos colocar assim, ó, simples. Como assim, professor simples? Uma rede de aresta. E qual o comprimento dele? Duas, porque são duas arestas. Caminho simples de comprimento 2. Uma coisa interessante, gente, é o seguinte. Se eu colocasse assim, E3, E1, então essa notação aqui não é boa. Esquece ela. Se eu botasse E3, E1, então eu estaria lhe dizendo que eu saí de C, passando por aqui, por essa aresta, e cheguei em A. Então, início C e fim A. Olha só, você não precisa escrever o que está dentro de parênteses. O desenho já te diz isso. Beleza? Então, por exemplo, se eu emendar a aresta 1 na 2, necessariamente, né, eu devo ter saído de B e vindo para D. Importante isso. O desenho está associado à figura. Por isso que aqui há uma certa, né, às vezes pode ter uma ambiguidade se você só tiver as arestas, assim, as relações. Mas assim, normalmente o desenho vindo não fica ambiguidade nenhuma. Eu posso ter também circuitos, por exemplo. Né? Se eu colocasse assim, ó, E1, né, E1, vou aqui para B, depois vou para C, D, A. Então, ó, E1, E3, vamos por cima, né? E5 e E2. E5 e E2. Isso aqui é o que? É um circuito. Embora, nesse caso da aresta, a gente não consiga perceber que é um circuito. Por quê? Né? Não está explícito aqui. Aí a gente coloca. Né? Aí nesse caso, aí a gente coloca início. Eu comecei em quem? Fui de E1 para E3. Então eu comecei em A. Início em A. E fim. Né? Fim em quem? A também. Esse circuito aqui é simples. Perceba que eu não repeti nenhuma aresta. Então ele é um circuito simples.
né? E ele tem comprimento 2. Né? Então ele é um circuito simples e tem comprimento. Ou 2 não, desculpe. 1, 2, 3, 4. Ó. 2, onde é que veio esse 2, né? 4. Eu posso ter também coisas que não são caminhos. Por exemplo, E1, E6 e E2. Por que não é caminho? Porque não há conexão. Quer dizer, essas arestas não estão próximas umas da outra. Ó, de E1 para E6, ó, E1, E6, não está próximo. Então, isso aqui não é um caminho. Eu posso ter, por exemplo, esse último aqui, quer ver um interessante? E1, E1. Aí aqui assim, esse tipo de caso é meio complicado. Você tem que necessariamente aqui dizer quem é o início. Tá certo? No caso, digamos, E1, E1, eu posso começar de B e voltar para B. Ó. Início B e fim B. Ou podia começar de A. Né? Então perceba essas coisas. Claro que a gente não trabalha muito com esse caso, mas eu resolvi colocar por curiosidade também, que às vezes a gente fica assim, né, se perguntando, pô, tudo bem, eu trabalho com esse e com esse, mas essa notação, ela se enquadraria no gráfico, né? Se enquadraria, agora ela tem, você tem que ter algum jogo de cintura para fazer algumas especificações para não ter ambiguidades, tá certo? Para não ter nenhuma ambiguidade, beleza? E por último, nós temos ali o grafo H, quer dizer, você pode tirar outras relações também, se tiver dúvida, você pode botar aí nos comentários do vídeo, professor, é o seguinte, e se eu tiver um grafo assim, assim e tal, né, a gente consegue, né, tá tirando essa dúvida aí, certo? Sentando e refletindo. E por último nós temos aqui o grafo H. O grafo F e o grafo H, eles são bem tranquilos. Só que a diferença é que no caso do grafo H eu tenho que respeitar as setinhas. Não é só o fato de que existe uma aresta entre A e B que eu posso ir de A para B, de B para A, como aqui é bem livre, né? No anterior, você vê que eu escrevi a aresta B, né? Assim, a gente até falou quando estudou lá na parte de representação, né? Que a gente podia botar BA. Nesse caso aqui não é indicado botar BA porque a gente está indo de A para B, né? E depois de B para C. Então, aí mesmo o grafo não sendo orientado, a nossa sequência ela tende a ter uma certa orientação. Dizer o início da primeira aresta, o fim dela, depois o fim dela é o início da próxima e por aí vai. E aí vamos analisar o grafo H. Vamos pegar algumas sequências e dar nomes a essas sequências. Claro que são muitos exemplos, eu abarquei aqui só uma pequena parte, mas eu acho que dá para entender a ideia. O que a gente for precisando ao longo das outras aulas, a gente vai colocando também outros exemplos, né, que eu não tenha falado aqui dentro. Então, por exemplo, ó, eu poderia analisar aqui esta sequência assim, ó, ABC. ABC, eu gosto dessa sequenciazinha. Note que isso aqui é um caminho, né, porque as arestas são. Aí nesse caso, ó, como é orientado, a gente escreve assim, ó, a aresta é AB, BC. Lembra que quando o gráfico é orientado, a gente bota um pau ordenado, né? Ou você pode simplesmente, gente, se não houver ambiguidade, botar assim, AB, C. Tá certo? Lembre-se, esse gráfico ele é simples. Ó. Observe que essa aresta que parece uma aresta dupla, essa está vindo para cá e essa está vindo para cá. Então são arestas diferentes. Então esse gráfico ele é simples. Não há múltiplas arestas como esse. Ó. De B para C tem duas possibilidades. E isso não ocorre aqui. Então por ele ser simples, a gente pode escrever só o vértice ou pode escrever a aresta também. Se eu quiser chamar aqui de E1, E2, ou usar a própria letra AB também, né? Você fica a critério do freguês. Então esse caminho aqui, ele é simples. E qual o comprimento dele? Por que ele é simples? Porque ele não repetiu a aresta. Comprimento, o quê? 2, duas arestas. Agora, por outro lado, se eu colocasse aqui, ó, CBA, eu não posso. Não é um caminho. Diferente do outro, né? Eu tinha um caminho ABC no gráfico, por exemplo, aqui, e tem um CBA. Embora não seja o mesmo caminho, fique bem claro, né? Para ser o mesmo caminho tem que coincidir tudo. Né? Mas aqui eu não posso nem fazer esse caminho. Aqui eu ainda poderia, né? Ter o caminho CBA. Então aqui não é um caminho. Fique claro que a gente tem que respeitar o que? As orientações. Isso está lá na definição. Outro exemplo.
por exemplo, você quer ver um caso interessante? Um circuito aqui, por exemplo, ó, A, B, E, A. Aí, ó, A, B, E, A. É um circuito, ele tem comprimento quanto? Aí a gente escreve as arestas, ó, AB, BE, EA, 3, né? Então ele é um circuito simples. Por quê? Porque não repete arestas. Comprimento, o quê? 3. Né? Então, não repetiu arestas, simples. Quer ver um circuitozinho pequenininho que nós temos ali? CEC. E ele é simples, porque ó, de C eu vou por essa aresta e volto por essa. Então é um circuito CEC. Simples. Comprimento 2. Por exemplo, vamos pegar um grandão aqui, ó. A, depois eu vou para B, depois eu vou para E, depois eu vou para C, e eu retorno para E. Então aqui eu tenho o quê? Tem um circuito? Não, porque eu não começo e termino em A. Né? O primeiro e o último tem que ser igual. Mas eu tenho um caminho. Esse caminho é simples. Aí é que está. Né? A, B, E. C, E. É simples, não repetiu nenhuma aresta. Então, ele é simples, né? Então nós temos aqui um circuito simples. De comprimento quanto? Uma aresta, 2, 3, né? É melhor escrever, né? Eu gosto sempre de escrever para não ficar. Então, ó, pelo menos quando a gente está aprendendo, né? Não é bem o meu caso, mas eu estou fingindo que eu estou vendo a primeira vez. Então, aí você fala, pô, professor, repetiu. Opa, mas nós estamos, ó, essas arestas são diferentes, porque nós estamos em um gráfico que tem uma aresta em um sentido e uma aresta no outro, entre C e E. Então, não confundir isso. Então, aqui eu tenho um caminho simples. Então, muito cuidado ao associar isso aqui, essa sequência, a uma coisa ou outra. Depende se o gráfico tem orientação ou não. Se ele não tivesse orientação, se eu tirasse as setinhas dali e mantesse as arestas, isso aqui não seria mais um caminho simples. O comprimento é só contar o número de arestas. 1, 2, 3, 4. E aí, o que não seria, então, professor, um circuito, né, simples? Sei lá, se a gente colocasse assim, ó, por exemplo, A, B, E, A, B, E, A. Por exemplo, A, B, E, A. Dei uma primeira volta, né? B, E, A. Então, eu saio de A, vou para B, venho para E, vou para A, vou para B, venho para E e acabo em A. Por que ele não é? Porque aí, de fato, ele repetiu. Ó, as arestas são AB, BE, AE. Aí vem de novo AB. Ó. Só aqui já lascou tudo. Porém, não seria circuito porque eu comecei em A e terminei em B. Então, a gente tem que voltar. Ó. BE, EA. Então, perceba que essas arestas aqui, ó, se repetiram. Essa aqui também se repetiu com essa. E essa aqui se repetiu com essa. Então, esse cara aqui é um circuito que não é simples. Circuito não simples. Qual o comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso aí, mais ou menos, deu para dar uma ideia das possibilidades que nós temos de análise dentro de uma mesma figura, certo? Eu não fiz bem de longe, eu dizendo, praticamente nenhuma das que são possíveis, mas assim, pelo menos os casos, né, as classificações de algumas classificações possíveis, eu acredito ter ido bem, mas assim, tem muitos outros circuitos. Essa, na verdade, é como se fosse infinito, né? Porque você não sabe qual. Você pode ficar dando voltas, né, num certo ciclo de um gráfico, dando volta, então ele vai ser infinito. Então, assim, aí cabe você analisar esses critérios, né? Se repetiu a aresta, né? Se essa repetição ela é apenas ilusória, por exemplo, aqui, é uma repetição ilusória, porque eu fui por uma, mas para voltar, né, eu tenho outro
Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, esse vídeo aqui é mais para você ter esses cuidados na hora de analisar, de escrever a anotação certinho, porque você vai precisar muito disso aqui, principalmente para programar, para entender como é que as coisas estão funcionando, né? Porque boa parte do que a gente faz em matemática discreta é caminhar de vértice em vértice, buscando alguma propriedade, satisfazer alguma necessidade que nós temos. Então, essa ideia de caminhar precisa estar bem definida, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.